Olá, sexta-feira, 12 de dezembro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeito Evandro Leitão sanciona leis para regulamentar serviço de motociclistas por aplicativo e isenção de 50% do IPVA para a categoria. Prefeitura de Fortaleza inicia fase de testes de soluções de mobilidade urbana com a ampliação para 10 bairros. O propósito é incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras que melhorem a mobilidade urbana em regiões mais vulneráveis. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O prefeito Evandro Leitão sancionou leis para regulamentar serviços de motociclistas por aplicativo e isenção de 50% do IPVA para a categoria. Os motoqueiros têm até 18 meses para atender aos critérios de regulamentação e até o dia 26 de dezembro para se cadastrarem na Etufó e solicitar a isenção do IPVA já para 2026. A sanção da lei foi assinada pelo prefeito nesta quinta-feira, com a presença do vereador Léo Couto, presidente da Câmara Municipal, e do presidente da Etufó, Jorge Dantas. Fortaleza é a segunda capital do Brasil a aprovar a regulamentação do serviço de transporte por aplicativo para motos. A medida deve trazer mais segurança para condutores e usuários do serviço. Tudo isso que nós estamos fazendo é importante que se diga e que fique muito claro. É para proteger você, condutor. Você, motociclista por aplicativo, nós estamos pensando em você para te proteger do mesmo jeito que para proteger você, passageiro. Isso, tudo que nós fazemos tem que ser respaldado, tem que ser embasado legalmente. E, obviamente, que isso é uma construção, isso nós não podemos, isso é uma regulamentação que ela poderá ser aperfeiçoada, ela poderá ser discutida, nós estamos completamente abertos. Além da regulamentação do serviço de transporte por moto por aplicativo, foi sancionada também a lei que assegura 50% de desconto no IPVA para os condutores regularizados. O presidente da Câmara Municipal, Léo Couto, falou sobre a resistência à mudança como parte natural do processo. Quando começaram a exigir a questão do cinto de segurança, até isso, para proteger a nossa vida, gerou críticas, né? E, obviamente, que a gente está aberto a sempre a melhorar, mas a gente precisa de um ponto inicial, que é essa regulamentação. Os condutores que se utilizam de motos de até 160 cilindradas para realizar trabalho remunerado, seja de entrega de encomendas ou transporte de passageiros, têm até o dia 26 de dezembro para realizar um primeiro cadastro junto à Etufó e assim garantir o desconto no IPVA. Já a vistoria pode esperar um pouco mais. A prefeitura vai cobrar a vistoria depois de 18 meses da publicação da lei no Diário Oficial do município. Para garantir a regularização do veículo, o condutor deve realizar a vistoria, que poderá ser feita totalmente de forma online no site da Etufó. O aplicativo tem essa segurança e a gente está ofertando o aplicativo da forma que seja mais seguro, para que a Etufó tenha segurança de que aquelas informações são verídicas, mas também mais confortável para o profissional, né, para que ele tenha menos trabalho possível na hora de fazer a vistoria. O mês de outubro deste ano foi marcado pelo recorde de atendimentos por acidente de moto no IJF, a maioria envolvendo o transporte por aplicativo. Com a regulamentação, a ideia é reduzir essas ocorrências. 70% dos nossos casos de eventos que chegam, que adentram aquele equipamento, são relativos a situações que aconteceram com motociclistas. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, eu vou repetir, esse conjunto de medidas, regulamentação, o estímulo a você pagar menos, no caso do IPVA, a faixa azul, isso tudo é para proteger. Nós estamos vendo a proteção do condutor e do passageiro. Então, é tudo nessa perspectiva que nós fazemos. Isso não é uma medida pontual.
é um conjunto de medidas que vai desde a questão da mobilidade com a faixa azul, agora também a questão da regulamentação, onde nós temos diversos parâmetros a serem respeitados, mas numa única perspectiva, que é a perspectiva da proteção. E outras ações já estão bem encaminhadas para garantir mais conforto e comodidade aos condutores que usam a moto como instrumento de trabalho. As vistorias serão gratuitas, não onerará em absoluto o bolso do trabalhador, da trabalhadora. Então, as vistorias, tem vistoria anual, tem semestral, enfim, elas serão gratuitas, assim como também a formação. O curso de formação será gratuito. Isso são dois pontos importantes. E o outro ponto importante, convidar aos profissionais motociclistas para que eles possam se cadastrar na Etufor, para receber o benefício de isenção dos 50%. Então, eu solicito para que a gente possa, até o dia 26 de dezembro, eu convido você, profissional, motociclista, por aplicativo, para se dirigir à Etufor, para fazer o cadastramento, para que você, assim como também pelo site, ou fisicamente na Etufor, ou pelo site da Etufor. As paradinhas é mais um outro compromisso de campanha do prefeito, né? O prefeito trabalhou isso também na campanha e é outra coisa que nós vamos ter a felicidade de finalizar o ano de 2025 já concretizando esse compromisso. Então, as paradinhas serão espaços para que eles tenham os seus intervalos. Esse profissional muitas vezes trabalha por 12 horas, 15 horas e em alguns momentos ele tira intervalos. Hoje em dia, esse profissional está procurando postos de gasolina, farmácias, muitas vezes tendo um problema ali com os proprietários desses comércios. E agora a Prefeitura vai ofertar espaços públicos, é bom que se diga, inclusive em parceria com a iniciativa privada, para que ele possa ter um intervalo, utilizar o banheiro, vamos ter, inclusive, calibradores de pneus, para que eles possam fazer ali uma manutenção rápida na sua moto. E vamos agregar alguns serviços que podem ser oferecidos pela Prefeitura, como atualização de alguns cadastros e tudo, vão ter nesses espaços. A Prefeitura de Fortaleza avançou para a nova etapa do Desafio de Mobilidade Cidadã. As soluções escolhidas passaram a ser testadas diretamente nos bairros do Grande Siqueira. A Escola Sebastião de Abreu abriu as portas para um momento que trouxe expectativa e esperança. O desafio Mobilidade Cidadã entrou na fase de pilotagem, quando ideias ganham rua, ritmo e encontro com a vida cotidiana. Nós estamos numa fase aí que, a partir disso, acredito que a partir de maio do ano que vem, a gente já possa fazer isso numa escala mais, digamos assim, que atenda a comunidade do Grande Siqueira. As soluções são extremamente inovadoras, né? São completamente fruto, né, do diálogo, da parceria, né, e dos entendimentos que tem com a população aqui dos 10 bairros que compõem esse território. A iniciativa nasceu da parceria entre a City Nova, a Toyota Mobility Foundation e o WRI Brasil, com um propósito simples e profundo: estimular soluções capazes de facilitar o deslocamento em regiões vulneráveis. Depois do processo seletivo, 2 equipes seguiram adiante, carregando a força da criatividade e o compromisso com quem depende do transporte diário. Eu acho que soluções muito boas, porque mais cedo eu posso observar, experimentar e entender a importância para a comunidade. Isso é importante porque não é só tecnologia, é soluções desenvolvidas da comunidade para a comunidade. Como Instituto de Pesquisa, o WRI ele teve um papel fundamental na parte de diagnóstico, né, e condução para que a gente atingisse o objetivo, que é ampliar o acesso a oportunidades, que essas pessoas dessa região que são bastante vulnerabilizadas, elas consigam ter mais acesso à educação, elas consigam ter mais acesso a trabalho, opções de lazer, então elas tenham mais opções para usufruir nesse meio em que elas vivem. Então esse era o grande objetivo que a gente tinha com esse desafio e com isso a gente selecionou nessa etapa de prototipagem 2 das 3 soluções que tiveram os melhores resultados nesse período. Então elas comprovaram que nesse modelo de protótipo reduzido elas conseguiam ter
resultados bem-sucedidos para essa região e agora a gente está ampliando por um período de 6 meses para que elas consigam expandir essa operação e a gente conseguir mensurar quanto que a gente vai conseguir impactar a vida dessas pessoas agora. A primeira proposta recebeu o nome de Areja BTU. É um sistema de ventilação instalado dentro dos ônibus, pensado para melhorar o conforto térmico e tornar as viagens mais agradáveis. Nós estudamos a operação dos ônibus aqui de Fortaleza, estudamos como era o funcionamento do ar-condicionado e, a partir daí, propomos uma solução que é o chamado Areja BTU, que é uma solução de ventilação que é utilizada para melhorar a eficiência do ar-condicionado, deixando a temperatura ambiente mais agradável, mais próximo do ideal por mais tempo, ao mesmo tempo em que reduz o uso do equipamento, ou seja, reduz consumo de combustível na ponta. A segunda solução apresentou o Vamos Juntos, um triciclo que funciona como transporte compartilhado para pequenos percursos, embarque simples e utilidade para quem enfrenta limitações de locomoção nas caminhadas do dia a dia. Essa solução ela foi pensada para o desafio da mobilidade cidadã, considerando o diagnóstico de vulnerabilidade da população para se deslocar dentro do próprio território. Então, nós casamos uma necessidade com a tecnologia. E a Árvore Inteligência Artificial, que é a nossa empresa, queria buscar uma solução tecnológica e profundamente humana. E aí nasceu a Vamos Juntos. A Vamos Juntos ela é uma solução de mobilidade de curta distância para dentro do território do Grande Siqueira, onde operadores locais eles são conectados via um aplicativo, um web app, e os usuários eles utilizam a plataforma do WhatsApp para poder entrar em contato com o nosso sistema. Então, é uma plataforma fácil, que ele pode chamar por áudio e faz essa necessidade das pessoas dentro do próprio bairro. As duas propostas entram agora em contato direto com a realidade de 10 bairros do Grande Siqueira. As soluções devem mostrar impacto, eficiência e capacidade de transformar o jeito de se locomover na cidade. A área piloto abrange 10 bairros: Bom Jardim, Siqueira, Granja Lisboa, Granja Portugal, Conjunto Ceará 1, Conjunto Ceará 2, Canidezinho, Parque São José, Vila Peri e Bom Sucesso. O edital recebeu 17 inscrições de empresas de todo o Brasil. As duas finalistas avançaram após a análise de especialistas de mobilidade urbana. Foram soluções muito criativas, muito inovadoras e com planos de negócios que realmente atendiam à necessidade da população. Então, dessas 17, nós selecionamos 2 soluções que foram prototipadas. A população teve a oportunidade de dar a sua solução de melhoria e agora nós vamos para a pilotagem. Então, agora a gente vai aprender com os últimos 2 meses, refazer as soluções com as melhorias devidas e fazer mais 3 meses de pilotagem da solução. No próximo fim de semana vai acontecer um mutirão gratuito de castração na Clínica Veterinária Jacó. Ao todo serão realizadas 200 castrações. A Gilda Barroso tem as informações. A Secretaria Municipal de Proteção Animal realiza no próximo fim de semana o 5º e último mutirão de castrações do ano. As cirurgias serão realizadas na Clínica Jacó, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, localizado no bairro do Passaré. Ao todo, serão realizadas 200 castrações em cães e gatos. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Kailane Luiz, ela que é coordenadora de saúde animal aqui da Secretaria Municipal de Proteção Animal. Kailane, como que as pessoas podem fazer para participar desse mutirão? Bom, Gilda, basta se inscrever no 56, opção 6, e esperar as agentes de agendamento entrarem em contato com você, informando o pré e o pós-cirúrgico. Tem alguma condição que o tutor não deva levar o animal? Animais braquicefálicos, onde a castração é um pouquinho mais complicada. O animal ele tem que estar clinicamente saudável, não pode estar com carrapato e nem com feridas. E aí, para levar o animal, também tem que ter um cuidado para transportar o animal de forma segura, para que ele não se estresse também? Tem sim, Gilda. Os caninos, coleira e focinheira, e os felinos na caixinha de transporte. E para a gente concluir,
O Vetmóvel hoje ele está atuando em que locais? Bom, hoje ele está no Henrique Jorge e no Janguruçu. No Henrique Jorge, na Praça Paula Ney, e no Janguruçu, no Cuca. Então, vamos reforçar aí para quem quer levar o animal para castrar, lá na Clínica Jacó, sábado e domingo. Sábado vai ser destinado aos cães, domingo aos gatos. E como a pessoa faz para garantir essa vaga? Bom, ela tem que se inscrever no 56 e esperar os agentes de agendamento entrarem em contato. Ela também pode entrar em contato com os WhatsApps do agendamento, certo? Que eu vou deixar disponível para você colocar aí para o pessoal. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Gilda Barroso para o Giro Fortaleza. A empresa de transporte urbano de Fortaleza preparou um reforço especial nos terminais por conta do movimento intenso de compras nesse período de fim de ano. Nesta sexta-feira, a operação vai contar com carros reservas para agilizar a circulação dos passageiros. A Etufor organizou um esquema diferenciado de frota para este sábado, dia 13 de dezembro, nos 7 terminais de integração da cidade. O objetivo é aumentar a oferta de viagens e diminuir o tempo de espera de quem depende do transporte coletivo para se deslocar durante o período de compras. Vão ser 13 ônibus reservas distribuídos ao longo do dia entre 6 da manhã e 5 da tarde. A única exceção é o terminal Santuário da Fé, onde os veículos vão atuar das 10 da manhã às 4 da tarde. A programação vai ficar à disposição de cada terminal conforme a necessidade de atendimento. Os passageiros podem usar a integração pelo bilhete único e acompanhar horários e itinerários pelo aplicativo Meu Ônibus Fortaleza. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. Giro Fortaleza de volta para falar de moda. Hoje a Dani Carlos vai falar para a gente sobre o uso correto do preto e do branco. Olá pessoal, a tendência PIB constantemente ressurge no cenário fashion. Popularizou-se como um estilo sofisticado no século XX, principalmente com influência de estilistas como Coco Chanel. Clássico e atemporal, elogiado por sua versatilidade e elegância, o PIB ganha destaque nessa primavera-verão 2025. A consagrada dupla de cores aparece em propostas mais leves e frescas, dialogando com a necessidade do equilíbrio entre sofisticação e praticidade. No lugar de cores vibrantes que marcaram a temporada, o PIB assume um espaço como símbolo de elegância sem esforço. Entre tecidos leves, padronagens marcantes e detalhes estratégicos, esse duo de cores mostra que não precisa de exageros para comunicar estilo. Super democrático por favorecer todas as silhuetas, todas as tonalidades de pele, sem restrições de idade e abrange todas as ocasiões, desde o sleepwear, sportwear, beachwear e finalmente o dress code. Dica de ouro: aposte em acessórios prata, dourados ou até mesmo com pedras coloridas para criar um ponto diferencial no seu look PIB. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. E hoje também é dia de Papo Saúde. Vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, o mês de conscientização e prevenção e luta contra o HIV/AIDS.
Hoje vamos falar sobre prevenção, cuidado e direitos. Estamos vivendo mais um Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre HIV/AIDS. E a Prefeitura de Fortaleza está ampliando importantes ações de saúde. Para conversar sobre esse avanço e sobre a situação atual do HIV aqui na capital, eu recebo o Marcos Paiva, que é assessor técnico da área IST/AIDS da Secretaria Municipal da Saúde. Marcos, muito bem-vindo ao nosso Papo Saúde. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Vamos começar explicando o que é que representa esse Dezembro Vermelho. Pronto, o Dezembro Vermelho é um mês que a gente foca mais na conscientização das pessoas acerca da prevenção, acerca do que é viver com HIV, que tem pessoas que estão se descobrindo recentemente o estado sorológico dela de pessoa vivendo com HIV. Então a gente reforça durante esse mês para dizer que não é o fim da vida, para dizer que ela tem uma qualidade de vida boa desde que faça o tratamento adequado, faça a adesão a esse tratamento que está disponível na rede pública municipal. Então a gente tem toda a condição de ofertar à população, durante esse mês, mais esclarecimentos. A Prefeitura de Fortaleza está ampliando aí o PrEP, né? O que é esse PrEP? Pronto, a PrEP é a profilaxia pré-exposição. Caso você tenha alguma dificuldade em aderir a algum método de prevenção convencional, como por exemplo o uso do preservativo interno ou preservativo externo, existe como opção hoje a profilaxia pré-exposição, que é o uso de medicamentos. Então você vai fazer o uso desse medicamento enquanto você estiver tendo uma exposição, né, de maior vulnerabilidade. E nesse contexto nós estamos disponibilizando, mas agora já fazíamos isso em todos os serviços ambulatoriais especializados, né, e ampliamos agora para a atenção primária. Nós temos hoje 18 unidades na atenção primária que fazem esse atendimento. Então a pessoa procura essas unidades, ela pode encontrar a lista no nosso Instagram, né, que é o Prevenção Fortaleza, e lá ela vai ter a lista das unidades com mais detalhe. Ela pode procurar diretamente a farmácia e dizer, olha, eu quero fazer a PrEP. E ela vai receber a medicação, fazer os exames e fazer a medicação. Então, a PrEP é para quem já tem o vírus ou para quem convive com alguém que tem o vírus? Para quem convive com alguém que tem o vírus, que é um casal soro diferente, que você fala, ou caso você não saiba que a pessoa tem o vírus, mas você está numa relação, né, uma relação muitas vezes pode ser uma relação esporádica, e você teve um contato sexual com essa pessoa, quer ter uma relação sexual, e quer se prevenir, mas não quer usar o preservativo, né? A gente sempre reforça a importância do uso do preservativo, porque para além do HIV, ele previne outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas se mesmo assim a pessoa não usou, não está utilizando, não quer utilizar na realidade, ela vai usar a PrEP. Se ela já teve a relação sexual, né, se expôs de alguma forma, sem o uso do preservativo, ela pode fazer a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que está disponível hoje no Hospital São José. E aí ela tem um prazo definido? A PEP ela é feita durante 28 dias. A PrEP é enquanto durar essa relação. Aquele contato, né? Isso. E Fortaleza está hoje no grupo 4 dessa PrEP, né? O que é que isso representa? Pronto, o Ministério da Saúde ele categoriza, né, os municípios que oferecem a PrEP do número 0 até o 4, em grau de possibilidade de quanto maior esse grau, esse número, né, mais fácil vai ser o início da queda dos novos casos de HIV na população. Então, a partir do número 3, essa queda já começa a acontecer. E Fortaleza entrou já no número 4 e a gente espera que em breve nós comecemos a ter um declínio nos casos novos de HIV. Quanto mais alto ou quanto menor esse índice é mais interessante? Quanto mais alto o índice que nós temos, o número de 0 a 4, né, quanto mais alto esse número, menor vai ser a taxa de novas infecções. E como é que Fortaleza está hoje nos índices de HIV/AIDS? Pronto, Fortaleza ainda mantém uma tendência que é uma tendência semelhante à grande maioria das capitais do Brasil, né, cidades grandes, que apresenta ainda um índice crescente ou estacionário. Então Fortaleza está começando a mostrar pequenos sinais de que há uma tendência de queda na epidemia aqui no município. Mas é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Nós atingimos esse nível 4 agora, então a gente espera que a médio prazo a gente comece a perceber a queda nos casos. E é aqui que a gente deve essa queda nos casos? Pronto. A queda nos casos se deve principalmente a medidas de prevenção que são adotadas pela população. O uso do preservativo interno, que é o antigo preservativo feminino, né? Ou preservativo externo, que era o masculino. O uso da PrEP, o uso da PEP, o uso das pessoas sendo levadas aos serviços para tratamento, porque a gente sabe hoje que as pessoas que estão em tratamento há mais de 6 meses, que estão com a carga viral indetectável também há mais de 6 meses, ela não transmite mais o HIV por via sexual. Isso é extremamente importante a gente falar, porque ele ajuda a quebrar o estigma, a quebrar o preconceito em relação às pessoas que vivem com HIV. Então, se ela está em tratamento, se ela está com carga viral indetectável há 6 meses, existe um conceito que é o I igual a I, né, o conceito da Organização Mundial de Saúde,
que diz que essa pessoa não transmite mais o vírus pela via sexual. Então, tudo isso contribui para que aconteça uma queda na cadeia de transmissão da doença. Entendi. Marcos, e como é que está a rede estruturada, a rede de diagnóstico aqui da Prefeitura de Fortaleza? Pronto. Em termos de diagnóstico, nós temos o teste rápido diagnóstico disponível em todas as 134 unidades básicas de saúde de Fortaleza. A pessoa pode fazer o teste. Para além disso, nós temos também 9 serviços ambulatoriais especializados, que é para aqueles casos em que a pessoa fez o teste e deu positivo, ela é encaminhada para um SAI. Esse SAI, eles vão fazer o acompanhamento da pessoa do momento do diagnóstico até enquanto ela estiver vinculada a esse serviço. E aí é importante frisar que é um serviço gratuito, que está disponível em vários locais, são 9 serviços, como eu falei, e que a pessoa pode ter acesso a partir do diagnóstico reagente de um exame para HIV. O diagnóstico está sendo fornecido também de uma outra forma, que é através de um projeto chamado A Hora é Agora. Você entra numa plataforma que é o ahoraeagora.org e faz um cadastro e você solicita receber em casa ou no armário que está na estação do metrô Benfica o autoteste para HIV, ou seja, você passa a ser um agente bem importante nesse processo. Você mesmo faz o teste em casa ou no local que for mais conveniente para você. E como é que acontece esse acompanhamento? Uma vez diagnosticado, como é que esse paciente ele é acompanhado? Então, todos os serviços dispõem de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos. E nesse contexto, a pessoa, quando entra no serviço, ele passa por todos esses profissionais e fica tendo exames periódicos e retorno periódico para esses profissionais. É importante frisar que, assim, cada pessoa vai ter uma periodicidade diferente. Por exemplo, se eu chegasse hoje no serviço, com recém-diagnosticado, eu teria uma periodicidade maior para iniciar o tratamento, ver se tem alguma intercorrência durante esse início. Depois que eu vou tendo já um equilíbrio maior, que o meu CD4 é equilibrado, a carga viral também está baixa, porque aí os CD4 são as células de defesa, e a carga viral é a quantidade de vírus que eu tenho no meu organismo. Então, o ideal é que a CD4 suba, carga viral baixe. Então, se eu estou nesse equilíbrio, as minhas consultas passam a ser mais espaçadas, a cada 6 meses, pelo menos. E tudo isso acontece através de um tratamento medicamentoso? Tudo isso através do tratamento medicamentoso, distribuído gratuitamente em todos esses serviços. O medicamento não está em falta, ele está disponível em cada um desses serviços que eu falei agora. E aí, todos os postos de saúde, não? Apenas esses que você... Não, os postos estão disponíveis a testagem em todos eles e a PrEP em 18 desses postos, mas em 9 serviços ambulatoriais especializados, que são quais? Nós temos as 4 policlínicas, nós temos o Gonzaguinha de Messejana, o Gonzaguinha do José Walter, o CTA SAI Emanuel Gomes Pinto, né, que é o grande centro de testagem para a gente. Você quer fazer o teste, eu não quero ir no posto perto de casa, que não quero ninguém saiba, vai lá no CTA, que fica ali na Jacarecanga, ou então faz da plataforma, recebe em casa, se for positivo ele já te encaminha lá para o CTA, tem um endereçozinho direitinho. Então, tudo isso para facilitar para a pessoa, para que ela não se sinta limitada a um só local. Entendi. Então, a porta de entrada é o posto de saúde, faz o primeiro teste, uma vez diagnosticada, aí a rede encaminha para o local certo. Exato, né? Você falou em autotestagem. Como é que é feita essa autotestagem? Ela chega no posto, o que é que ela recebe? Como é que funciona? Perfeito. Ela pode receber o autoteste nos postos de saúde, nos serviços especializados, ou através da plataforma que eu falei, o ahoraeagora.org. E nessa plataforma ela diz, eu quero receber em casa. Então ela recebe em casa, tem 2 tipos de autoteste, um que é por punção digital, um furinho no dedo, colhe sangue, e o outro é com um cotonetezinho que colhe um pouquinho de secreção da boca e faz o teste da mesma forma. Esses 2 testes, é importante dizer, que são testes de triagem, eles não fazem diagnóstico. Se der positivo, ela tem que procurar um posto de saúde para confirmar, ou tem que procurar o CTA SAI para fazer a confirmação. Caso confirme, ele é imediatamente vinculado a um dos serviços que eu falei agora há pouco. Entendi, Marcos. Além de prevenção, do tratamento, como é que é o combate ao estigma? Ainda é muito presente quando a gente fala de HIV/AIDS? A gente tem que focar muito nisso, porque o Dezembro Vermelho ele serve justamente para trazer esse alerta. As pessoas que vivem com HIV, já temos a epidemia presente em nosso país há mais de 40 anos. E a gente observa que nesse tempo todo, a gente tem batido muito forte na questão do estigma e do preconceito. Conseguimos avançar muito no tratamento, né, no diagnóstico, mas o preconceito ainda está muito enraizado em boa parte da população. Então, quanto mais a gente fala sobre como é viver com HIV, que as pessoas não têm mais sentença de morte, que a transmissão ela se dá por via sexual, por via de perfurações, né, com troca de secreções. Então, dessa forma é que acontece a transmissão. Não acontece por um beijo, não acontece por um abraço, um aperto de mão. As pessoas que vivem com HIV estão em tratamento, como eu falei agora há pouco,
estão com a carga viral indetectável há 6 meses, ela não transmite mais o HIV por via sexual. A mulher que vive com HIV, ela tem todo o direito de engravidar, de ter filho, e essa gravidez sendo acompanhada durante o pré-natal, ela fazendo o tratamento, a criança vai nascer sem HIV também. É importante que a gente reforce cada vez mais essa ideia para diminuir o preconceito. Era isso que eu ia falar, justamente da mulher quando ela engravida, que ela tem o vírus. Não necessariamente aquela criança também vai ter, né? Não necessariamente. A criança vai nascer, vai ser chamada de criança exposta ao HIV. Ela foi exposta porque a mãe vivia com HIV. Mas se ela fez o tratamento durante o pré-natal, se a mãe já vinha em tratamento, a criança fez o tratamento, a mãe fez o tratamento na hora do parto com azeta injetável e a criança fez o tratamento após o nascimento, também durante 28 dias, a probabilidade de que ela não venha a desenvolver o HIV é de 99,8%, 99,9%. Então é importante a gente falar isso. Essa mãe não vai poder amamentar, mas vai ser fornecido a ela 10 latas de leite mensalmente, gratuitamente, pela Secretaria de Saúde vai estar distribuindo esse leite enquanto a criança tiver um período de aleitamento exclusivo durante 6 meses. Existe algum levantamento de perfil de pessoas que convivem com a doença? É mais homem, é mais mulher, mais jovens, mais idosos? A gente tem esse perfil, sim. A população, historicamente, que mais se infecta com HIV é a população masculina, mas a gente tem um perfil feminino também que tem crescido. A população tem passado por um processo de ficar mais velha, né, de envelhecimento, então tem pessoas com mais idade se descobrindo vivendo com HIV e pessoas mais jovens, porque estão na fase da descoberta da sexualidade, que muitas vezes não usam preservativo, né, e não vivenciaram a fase mais crítica da AIDS, né, na década de 80, 90, e aí essas pessoas a gente tem um alerta mais focado para elas, né? Projetos que são desenvolvidos especificamente para essas pessoas. Por exemplo, no jovem, nós temos aqui em Fortaleza o Fique Sabendo Jovem, que é uma estratégia que leva a uma unidade móvel, né, um micro-ônibus, para fazer testagem em locais onde tem uma concentração maior de jovens, leva a prevenção através do uso do preservativo, a distribuição do autoteste, então tudo isso para garantir que as pessoas tenham acesso mais facilitado. E preservativo todo posto de saúde distribui? Todo posto de saúde distribui de forma gratuita, na quantidade que a pessoa necessita, não deve passar por nenhuma consulta para pegar o preservativo. E caso a pessoa precise de um preservativo em uma quantidade maior, ela pode procurar lá a Secretaria de Saúde, faz um cadastrozinho com a gente, recebe na quantidade que desejar. Marcos, e agora o preservativo que o Sistema Público de Saúde dá é bem melhor, né? Qual é a diferença? Pronto, nós estamos agora com 2 preservativos novos que o Ministério da Saúde está introduzindo, que é o preservativo Sense, que ele tem uma sensibilidade maior, como se fosse o contato de pele com pele, e um outro que é o Text, que é o preservativo texturizado, que ele aumenta o prazer durante o ato sexual. Então a pessoa pode optar por qualquer um dos dois. E nós vamos estar com mais um insumo disponível na rede pública agora, na atenção primária, que é o gel lubrificante, que até então ele só estava disponível nos serviços especializados e em locais de maior vulnerabilidade, como casas de massagem, locais, nos cinemas aqui no centro da cidade, e alguns cinemas que são espaços de sociabilidade homoafetivo, tá? Então é isso, tem como se prevenir, tem como se tratar, tem como viver bem com HIV, com vírus, né? Bem diferente de quando se descobriu a doença. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a população nesse Dezembro Vermelho. Pronto, o que a gente deixa como mensagem aqui é a importância da prevenção. Né? Procure um método que seja o mais confortável para você. Se é o preservativo, use o preservativo em todas as relações do início ao fim. Se não é o preservativo, faça a PrEP, que está disponível na atenção básica, nos serviços especializados. Se falhou esse momento, procure o Hospital São José, você tem até 72 horas para fazer a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Então procura trabalhar muito forte esse conceito de prevenção. E se prevenir é importante em todas as situações da vida. Para além disso, a gente reforça a questão de dar uma chance para eliminar em nós mesmos o estigma e o preconceito às pessoas que vivem com HIV e AIDS. E sem falar também que é tudo muito rápido, muito fácil acesso, não tem burocracia, não precisa agendar, não precisa marcar, não precisa chegar de madrugada em lugar nenhum para pegar senha, é só chegar e atendido. Que coisa boa. Marcos, um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde. Foram informações assim, importantes, super esclarecedoras. Obrigada, Eu que agradeço, obrigado. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E agora a gente encerra o Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.